Amém. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui nessa quarta-feira, como prometido aí, para nós iniciarmos aqui uma palavra sobre diferenças entre espírito, alma e corpo. Deixa eu só me sintonizar aqui. Não apareceu aqui. Amém. Agora sim. Deixa eu entrar aqui também. Amém. Graça e paz a todos, queridos. Queridos, hoje nós vamos iniciar aí uma ministração aí às quarta-feiras. A princípio eu ia fazer as segundas e sextas das 21 até 21h40, 21h30, mas a gente vai estar aí fazendo as quarta-feiras por enquanto, e eu quero aqui trazer algum princípio da revelação na palavra, né, que é o primeiro assunto, né? Então você anote aí, princípios de revelação na palavra. E nós vamos abordar aqui o assunto hoje, e nós vamos falar a respeito de diferença entre espírito, alma e corpo. E por isso que eu pedi que vocês tivessem canetas, papéis e principalmente a sua espada na mão, porque nós vamos percorrer alguns versículos da Bíblia. E nós vamos estar falando aí bastante. Por que esse assunto, irmão Silvio? Porque todo homem ele é formado de espírito, alma e corpo. Mas a concepção geral das pessoas é de que o homem seja apenas corpo e alma. Para elas, espírito e alma seriam a mesma coisa, porém não são a mesma coisa. Caso fosse, né, nós temos aqui uma referência bíblica no livro de Hebreus. Se fosse a mesma coisa, espírito e alma, não haveria necessidade de separá-los, né? Na carta aos Hebreus, é onde eu quero pegar a base, nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então anote aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então a gente vai ver aqui dentro desse texto de Hebreus, onde eu peguei aqui referência, que as pessoas hoje elas estão colocando aí que alma e espírito seria a mesma coisa, porém não são, e nós vamos ver aqui. Antes de eu continuar falando aqui, é porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos triuno, né? Nós somos formados por espírito, alma e corpo. É esse assunto que nós vamos estar tratando hoje, porque Paulo aconselhou isso aos Tessalonicenses a esse respeito. Então anote aí no seu papel, primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um abraço aí no pastor Agileu que entrou aí. Deus abençoe a sua vida, pastor Agileu. Marcelo Rodrigues está aí também. Deus abençoe, Marcelo. Algumas teses, algumas doutrinas, vamos colocar assim, elas defendem algumas coisas que nós vamos aqui nessa noite compreender da palavra de Deus. Existem doutrinas aí que elas defendem a existência apenas de uma realidade, a matéria. Isso é chamado de monismo, né? Eles defendem que nós somos formados somente de corpo, que não existe alma, não existe espírito, não tem nada a ver com o ser humano. E existe também aqueles que defende uma doutrina que o homem ele possui duas partes fundamentais, corpo e alma só. E isso é chamado de como é que é o nome? Dicotomia. E nós somos tricotomia.
nós defendemos, né, baseado nesse texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que nós somos o espírito, alma e corpo. Então, se você pegar a base lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, você vai ver Paulo dizendo assim: o mesmo Deus da paz santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e íntegros. E talvez você faça uma pergunta aí: qual que é a necessidade de nós percebermos o próprio espírito? Então, hoje eu vou... não vai dar tempo de falar dos três, de falar aí de espírito, alma e corpo, até porque é bastante assunto, é muita coisa. Mas a gente vai hoje trabalhar aqui a respeito do espírito. Aí semana que vem eu falo aí da alma e sequentemente do corpo. Porque o tempo é curto, né? Bastante tempo. Então, olha, eu fiz aqui até umas anotações aqui, ó. Por que precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo? Isso é fundamental, querido, sobre muito aspecto. Vamos ver aqui algumas razões pelas quais nos é imprescindível aprendermos não apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, mas também que existe uma necessidade de aprendermos a perceber o próprio espírito humano. Nós precisamos entender que Deus, ele é o quê? Deus, ele é espírito, né? A Bíblia nos diz, anote aí, João capítulo 4, versículo 24. Vamos ver lá o que João fala. Quando eu falo para vocês que Deus ele é espírito, João 4:24. João 4:24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos ver aqui que Deus é espírito, né? Para que nós possamos ter contato com a matéria, nós precisamos ser matéria. Então, para o nosso corpo precisa, né, ter contato com a matéria. Do mesmo modo que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos ser espírito. Então nós precisamos entender alguma coisa assim. Para que eu possa ter contato com Deus, eu tenho que também ser espírito. Eu tenho que ter o espírito. Então, se eu fosse formado somente de corpo e de alma e não tivesse espírito, dificilmente eu teria um relacionamento com Deus. Então nós não podemos ouvir a Deus com os nossos olhos físicos e nem olhar com nossos olhos carnais. Mas a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós podemos conhecê-lo e entrar em contato com ele através do quê? Como é que nós conseguimos entrar em contato com Deus? Através do nosso espírito. Então nós temos espírito. Então essas doutrinas aí que defende que é só corpo e alma e não existe espírito. Esse dia eu conversava até com uma pessoa que ela crê, né, a gente respeita, que essa alma que a Bíblia diz aí é uma alma santa, né? A alma não precisa de salvação, o que precisa de salvação é o espírito. E nós sabemos que o que precisa de salvação não é nem corpo nem espírito, o que precisa de salvação é a nossa alma. Então por isso que é importante nós sabermos que nós somos formados por corpo, né, que é a matéria. Nós somos formados pelo Espírito, porque Deus soprou o seu Espírito sobre nós, e nós somos formados de alma, que é o que precisa de salvação, na verdade. Então aqui, quando a Bíblia diz que nós podemos entrar em contato com Ele através do nosso Espírito, então é fácil a gente discernir aqui que o nosso próprio Espírito, como poderemos conhecer a Deus se nós não tivermos esse Espírito, né? E aí como é que ocorre isso? Ocorre através de um novo nascimento, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em João capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então tem muitas pessoas que elas se apegam à carne, né? Elas não conseguem ter um discernimento espiritual. Para ela tudo faz parte da carne, tudo é carne, e ela não consegue discernir isso, né? Aqui ó, algo interessante aqui, ó, que quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele pecou, ele morreu. E bem assim, né? Toda a sua descendência morreu, mas a morte de Adão foi uma morte, não foi uma morte física de imediato, mas sim uma morte espiritual. E a gente tem visto muitas pessoas mortas espiritualmente, porque o seu espírito morreu,
né, através do pecado, e ela não consegue se consertar com Deus, ela não consegue voltar para Deus, e aí ela fica com o espírito morto, ela não consegue ter uma visão espiritual das coisas, para ela tudo é carnal, né? E aí, então é interessante que isso quer dizer que o homem natural ele não consegue, ele não tem espírito, mas, né, não quer dizer que ele não tem espírito, mas sim que o seu espírito está morto, né, incapaz de manter contato com Deus. Quando eu tenho o meu espírito, a minha vida espiritual, o meu espírito está morto, eu não consigo ter, né, um contato com Deus. Eu não consigo, né? Então, o novo nascimento é o renascer do Espírito Santo caído para Deus. E o novo espírito é como um rádio, né, cuja função é sintonizar as ondas celestiais. Então, é importante a gente saber isso, que a minha morte espiritual se dá muito além de quando eu não consigo mais ter o agir do Espírito Santo na minha vida, o Espírito. E o Espírito, se eu não tivesse ele, eu não teria como ter um relacionamento com Deus, não teria condições. O pastor Agileu ele sempre fala que Deus ministra, o Espírito de Deus ministra no Espírito dele. Então, se ele não tivesse Espírito, dificilmente ele conseguiria que Deus ministrasse no Espírito dele. Então, aqui a gente vai ver que o conhecimento espiritual ele é adquirido através do Espírito, né? Porque se você olhar para o homem natural, ele não vai conseguir aceitar as coisas do Espírito de Deus. Para ele vai ser tudo loucura. Quando nós não conseguimos entender essas coisas, porque se a gente não conseguir discernir espiritualmente falando, porque assim, ó, Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então, você já conversou com pessoas assim, que você é espiritual e a pessoa não é espiritual? E aí você começa a falar o que Deus fez, você começa a falar o que Deus agiu, você começa a falar o trabalhar de Deus, como... Olha, você fala assim, ó, hoje eu tive um grande livramento. E eles olham assim, acham que é tudo loucura. Por quê? Porque eles não conseguem discernir as coisas espirituais, as coisas do Espírito. E para eles isso é loucura, né? Para eles é doidice da nossa cabeça, né? Então, o que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas elas estão tendo uma visão natural das coisas. A gente está vivendo aí uma pandemia muito séria, muito grave, né? Que está acontecendo aqui no planeta. E quem leva para o lado espiritual, quem consegue enxergar, vê que é o agir e a mão de Deus. Aí se você for falar com uma pessoa que ela não consegue discernir o que é espírito e o que é natural, ela vai falar que você está maluco, que essas são coisas da nossa cabeça. E aí para ela é uma coisa natural, não aconteceu porque tinha que acontecer, está acontecendo porque é um agir aí da natureza, e não é. Né? A gente vê que quando Paulo escreve a igreja de Corinto, Paulo está dizendo que o homem natural jamais vai conseguir aceitar as coisas espirituais. E com mais pessoas que você venha conversar, com mais pessoas que você venha ter contato, que ela não crê na mesma crença que você, ou ela não acredita nessas coisas, porque se você chegar e conversar com uma pessoa e você falar assim, ó, nós somos triuno, né? Nós somos formados de corpo, alma e espírito, ela vai achar isso uma loucura, vai achar isso uma coisa fora do comum. Para ela é uma pessoa que nasceu, para ela é uma pessoa que ela se formou, que ela, né, tem o seu corpo, e morreu, acabou. Né? Morreu, acabou, é aquele velho ditado popular, morreu, enterra. E não é dessa forma, nós precisamos ter bastante conhecimento a respeito disso. O pastor Gileu colocou aí, Deus fala o meu espírito fala a minha alma, e a minha alma se manifesta através do corpo. É isso aí. Então a gente consegue entender essas coisas assim. O pastor Gileu colocou aí, né? Deus fala o meu espírito. Deus fala no nosso espírito, né? Que vai falar na nossa alma. Como você comete um pecado, você sabe que está errando. A tua alma, né? O teu espírito já te incomoda, fala, você pecou, né?
e aí a alma vai se manifestar, e o corpo padece por isso, o corpo padece por isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Pega para mim, por favor, o celularzinho. Então nós precisamos ter todo o conhecimento, todo o conhecimento com algum valor na vida cristã é adquirido espiritualmente. Então todo o conhecimento que nós tivermos, todo o conhecimento na nossa vida cristã, ele é adquirido através espiritualmente. Então as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito, né? O homem natural, ele não pode ter o seu espírito morto, o homem natural, por ter seu espírito morto, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Então o que nós observamos aqui? Que todo o conhecimento que nós adquirimos é através do que? Espiritualmente. Então as coisas espirituais a gente consegue discernir espiritualmente. Então quando você vê uma pessoa, muitas vezes que o Espírito Santo se manifesta dela, você consegue discernir que é Espírito. Quando a pessoa ela manifesta o demônio nela, você vê que você tendo o discernimento espiritual, você vai ver que é demônio. Então você consegue discernir uma coisa da outra. E o homem natural, para ele, se ele vê uma pessoa pulando, falando em línguas estranhas, para ele é loucura, né? Por quê? Porque ele não tem o mesmo conhecimento e ele está, espiritualmente falando, ele está morto, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Não é que as coisas do Espírito elas sejam difíceis ou sejam misteriosas, mas como o espírito do homem natural está morto, ele não poderá entendê-las, ou seja, né, o rádio dele está fora de sintonia aí, está fora da frequência de Deus. Então, queridos, vamos entender algo muito importante aqui. Anote aí, ó. Todo o nosso conhecimento vem através do nosso adquirido através do Espírito. Através do Espírito a gente consegue discernir as coisas do Espírito. E para a pessoa que age naturalmente, que seja, quer dizer, o homem natural, né, que não crê nessas coisas, ele está morto espiritualmente, não é morto fisicamente, morto espiritualmente. E aí ele não vai conseguir entender as coisas do Espírito, então jamais ele vai conseguir entender as coisas do Espírito. Olha o que Jesus disse com as suas palavras. Ele disse assim, ó, o Senhor Jesus disse, as suas palavras são Espírito. João capítulo 6, versículo 63. Se elas são Espírito, somente o Espírito então pode percebê-las. Deixa eu dar uma conferida aqui. João 6, 63. O que João fala? 6, 63. Ele diz assim, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a gente vê que Jesus falou que as suas palavras são o que? São Espírito. Então nós precisamos entender que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Então João escrevendo as palavras de Jesus Cristo, ele está dizendo, se elas são Espírito, somente o Espírito pode percebê-las. Então uma pessoa, igual eu falei aqui no início, se você conversa com uma pessoa, você é espiritual e conversa com uma pessoa espiritual que sabe discernir as coisas espirituais, vocês conseguem ter a mesma sintonia. Mas se você pega uma pessoa que não tem essa mesma, está morto espiritualmente, ela não vai conseguir discernir isso, né? E a gente sabe que toda a nossa adoração, ela é feita através do que? Do Espírito, né? Deus é Espírito e deve, portanto, ser adorado em Espírito. Aí João 4:24. João 4:24, anote aí. João 4:24 diz assim, ó, Deus é Espírito e importa-se que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então quer dizer que a questão da forma não é uma questão de forma, mas de origem. Nós devemos exercitar o nosso espírito se queremos adorar a Deus. Se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. E o máximo que iremos alcançar será um louvor no nível da mente ou da alma. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, eu adoro em espírito. A Bíblia diz que nós devemos, Deus está atrás daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é feita no Espírito. Você vê que aqui que é um trabalhar muito grande da parte de Deus, porque tudo é através do Espírito.
Então, como eu disse aqui, aquelas pessoas que elas defendem que nós não temos espírito, ou que espírito e alma seriam a mesma coisa, a gente vai observando aqui dentro daquilo que a gente está tentando passar aqui, que nós não somos só corpo e alma, nós temos espírito. E é o espírito que seria o rádio aí que nós deveríamos sintonizar com Deus. Porque você pode até orar em espírito, né? Tem pessoas que elas passam o dia inteiro orando em espírito, né? As pessoas estão conversando com ela, mas ela está orando em espírito. Por quê? Porque ela consegue essa comunicação, nós conseguimos essa comunicação com Deus através do Espírito. Então é através do Espírito que nós vamos conversando com Deus. Então, como eu poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que eu possuo um Espírito? Tem muitas pessoas com essa dúvida, né? Como é que ela pode fazer um tipo de oração se ela nem mesmo sabe se ela possui um Espírito? Quer dizer, se a adoração é no Espírito, a oração também é a prática normal da vida cristã, implica na compreensão clara de que cada um de nós é um ser espiritual com uma alma habitando em um corpo. Então a alma habita no corpo, só que o que vai a adoração a Deus é através do Espírito, né? Olha, nós somos seres espirituais da natureza de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Nós não somos só corpo, mas espírito. Por isso estamos aptos a ter comunhão com Deus e ouvir a falar com Ele. Cada um de nós é um espírito que possui uma alma, habitando em um corpo. Então nós temos um corpo que tem uma alma, mas que tem um espírito. E é o espírito, através do espírito, que nós devemos orar a Deus sem cessar. Porque é através do espírito que nós vamos fazendo as nossas orações, orando em espírito, orando para que Deus receba as nossas orações. Então a gente precisa entender bastante isso. Então, como você explica essas coisas para uma pessoa morta espiritualmente? Como você explica isso para uma pessoa que você fala assim, ó, a nossa adoração tem que partir através do nosso espírito, é o nosso espírito que deve adorar, né? A oração é através do espírito. E as pessoas, né? A Bíblia diz que nós devemos, Jesus está atrás daqueles que o adoram em espírito, em verdade. Então, para que as pessoas possam entender. E a gente também, nós somos exortados a andar no espírito. Então vamos aprender alguns detalhes aqui, que toda a nossa vida cristã ela consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, recriado para contratar o Senhor e sermos guiados por Ele. Então toda a nossa vida cristã consiste em aprender a exercitar o nosso espírito humano para que a gente possa contatar o Senhor e sermos guiados por Ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se eu orar em outra língua, então meu espírito ora. 1 Coríntios 14:14. Quando ele diz, se eu orar, então meu espírito ora. Ele está dizendo que eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que ele se via como um ser espiritual. Então o Espírito Santo não habita na alma, mas sim no nosso espírito recriado. Toda a direção que o Espírito nos dá vem através do nosso espírito. Para isso temos um espírito, porque ele é a parte do nosso ser cuja função é contatar a Deus. Então isso é muito importante nós sabermos. Então se eu falhar em discernir o próprio espírito, pode ser extremamente prejudicial para a vida cristã vitoriosa, a qual em última análise consiste em sermos guiados pelo Espírito. Se não conseguimos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como seremos guiados por ele? Então se eu não consigo ter olhos espirituais, se eu não consigo ouvir Deus através do Espírito, como é que eu vou conseguir ter uma vida espiritual? Como eu vou conseguir ter uma vida diante de Deus se eu não consigo discernir o que é a voz de Deus? Para que você tenha uma base, a Bíblia diz que quando Samuel já estava na casa do Senhor servindo ao Senhor, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Não é que ele não tinha espírito, essas coisas. O Senhor não tinha se manifestado a ele. A única voz que ele conhecia era a voz de Eli. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus chama ele a primeira vez, ele corre no Eli. Quando chama a segunda, ele corre no Eli. Quando chama a terceira, ele corre no Eli. Por quê? Porque ele não tinha ainda o discernimento do que era a voz de Deus e o que era a voz. Para ele, a voz que chamava era a voz de Eli. Então ele falou assim, não te chamei, vai se deitar.
Mas aí, até Eli entender que era Deus querendo falar com ele, porque Eli também na idade que estava, né, dentro da fase da vida dele que ele estava, ele acabou se perdendo a vida espiritual também, através do erro dos seus filhos, de não conseguir corrigir a sua casa. Então ele já não estava tendo nem visão espiritual, nem visão, vamos dizer assim, física. E aí ele fala assim, não, se novamente você ouvir, fala, eis-me aqui, Senhor. Então a partir daquele momento, a partir daquele dia, Samuel, ele começou a entender. Então o que você quer dizer, irmão seu? Eu quero dizer que nós precisamos então discernir a voz de Deus, a voz espiritual, porque o contato Deus não vai abrir você assiste aqueles filmes evangélicos que passa lá, tempo de Moisés, que aí tem uma voz que surge lá e fala assim, Moisés, né, fazendo a voz de Deus. Não é desse jeito que Deus vai falar conosco. Deus vai falar através do Espírito, né? Deus vai tocar algo no teu espírito, Deus vai falar no teu coração. E aí, quando Deus fala no teu coração, quando Deus coloca algo no teu coração, porque muitas vezes você está lá e a pessoa te liga e fala assim, eu senti de Deus, né? Deus falou fortemente comigo, e eu te ligar e te entregar uma mensagem, te falar algo, por quê? Porque ela tem um contato espiritual, o teu espírito está tendo um contato com o Espírito de Deus, então ela consegue discernir isso. E aí, se eu ligar para alguém agora e falar, Deus mandou falar isso para você, na hora, se você tiver discernimento espiritual, você vai saber se eu estou falando espiritualmente mesmo, se Deus está me usando mesmo, ou se eu estou falando da carne, porque tem muita profetizada por aí, né, profetada que fala, né, que as pessoas elas profetizam, falam, mas na hora você se edificar no teu coração, seu espírito falar, não, eu mandei te entregar, meu servo. Aí a pessoa, ela fala em língua, ela sai de si. Por quê? Porque o espírito dela entra em contato com o Espírito de Deus. E ali fica as pessoas falando em língua. Isso me faz lembrar da igreja de Corinto. Se você estudar um pouquinho a história da igreja de Corinto, era uma igreja num avivamento muito grande no início da igreja. Era uma igreja que eles falavam em línguas estranhas, era uma igreja que as pessoas conseguiam interpretar o que a outra falava. Tinha vários dons dentro da igreja. Com o passar do tempo foi entrando, porque Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade muito pagã, com muitos deuses, com muitas coisas que as pessoas que começaram a aceitar Jesus Cristo, elas vieram para a igreja, mas trouxeram com ela algumas coisas, porque a gente quando vem para a igreja, a gente traz algumas coisas do mundo, até a gente conseguir, né, Deus ir libertando, né? Uns vinham bebendo, outros vinham fumando, ninguém se libertou da noite para o dia, houve um trabalhar, mas a igreja de Corinto ela tinha muitas coisas pagãs que elas trouxeram, que as pessoas vinham, a igreja começou a se dividir em classes, classe dos ricos, classe dos pobres, classe dos escravos, que era escravo, dos gregos, de judeus que haviam fugido de Roma, então virou ali uma salada. E aí cada um com a sua visão ótica, visão espiritual de dizer, não, é assim, eu creio no que Paulo prega, eu creio no que Apolo está pregando, eu creio que naquilo que falam de Jesus Cristo. Quer dizer, aí Paulo vem falando, gente, não creio no que eu falo, não creio no que Apolo fala, outro que vem a mensagem, creio em Jesus Cristo, né? Porque é Ele que morreu por vocês. E aí Paulo, se você estudar as duas cartas, Paulo vem só orientando a igreja, através da doutrina, porque os pobres, os ricos não tomavam santa ceia junto com os pobres, eles achavam que eles eram uma classe, por ser uma classe rica, tudo isso, eles... então aí Paulo vem orientando, dizendo, não gente, é comunhão, é todo mundo junto, né? Eles não participavam de festa junto, então era uma igreja que começou a se perder na sua caminhada, mas que aí Paulo vem orientando a igreja. Mas voltando aqui para o nosso assunto, deixa eu só ver o que o pastor colocou aí, o mais comum é Deus falar comigo, uma profecia para confirmar aquilo que já me falou, é verdade. Então Deus sempre... o pastor Gireu falando isso, eu lembrei de algo que tem, conheço algumas pessoas que ela fala assim, Deus, usa alguém para falar isso comigo. E Deus usa, a pessoa fala, né? E ela fala assim, Deus, usa outra pessoa para confirmar isso. E aí Deus vai lá e usa. Aí ela fica só em confirmação. E aí ela acaba perdendo um pouco esse dom espiritual dela, conseguir entender as coisas do Espírito, né? Porque a Bíblia diz, o que é carne
carne, o que é espírito é espírito. Então, as pessoas que é carnal, elas não conseguem entender as coisas do espírito, e as coisas que é espiritual conseguem entender as coisas do espírito. Então, a gente sabe que o Espírito Santo ele habita na alma, mas sim em nosso, isso aqui eu já falei, né? Falar em discernir o próprio espírito pode ser extremamente prejudicial para uma vida cristã vitoriosa, eu falei, né? Em qual a análise consiste em sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, este é o centro da vida cristã. Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a toda a verdade. Isso não pode ser uma mera doutrina, né? Tem que ter revelação em nosso espírito. Então não pode ser só uma doutrina, colocar uma doutrina, dizer, né? Deus tem que falar no nosso espírito. Então a revelação de Deus, quando Cristo Jesus habita em nós, sendo a nossa própria vida. Então a vida cristã ela consiste em duas substituições. Vamos lá. A primeira na cruz, onde ele morreu em nosso lugar, onde Jesus morreu em nosso lugar. E o outro no nosso dia a dia, em que ele vive a vida cristã por nós. Tudo é feito por sua graça, salvação e santificação. Então isso aqui é bastante importante, ó, a gente entender que a nossa vida cristã ela vai consistir em duas substituições. A primeira que é na cruz, onde Jesus morreu por nós, e a segunda no nosso dia a dia, onde ele vive a vida cristã por nós. E tudo é feito por sua graça, salvação e santificação. Então nós precisamos entender que nós precisamos servir a Deus no Espírito. Então Paulo diz na sua carta aos Romanos que ele serve a Deus no Espírito. Romanos 1:9. E o mesmo se aplica a cada cristão. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito para que possamos servir a Deus fazendo a sua vontade. Então olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo está dizendo aos romanos, agora Paulo escrevendo aos romanos, que ele serve a Deus no espírito, né? Romanos 1:9. Vamos ver o que diz Romanos 1:9, que é 12. Vamos lá no comecinho aqui, Romanos 1:9. Paulo diz assim aos romanos, 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunho de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu sirvo a Deus no meu espírito. Então, para que isso... mas para que precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, irmão Silvio? Porque somente por meio do nosso espírito podemos conhecer o coração de Deus, né? E fazemos o que? A sua vontade. O Senhor Jesus nos disse que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 3. Como o Espírito nos guia em toda a verdade? Falando conosco através do nosso Espírito recriado. Então, a gente precisa entender e conhecer, para que a gente possa exercitar o nosso espírito. Nós precisamos então, por meio do nosso espírito, podemos conhecer o coração de Deus. E como a gente conhece o coração de Deus? Fazendo a sua vontade. Então isso é bastante interessante a gente aprender também. E aqui diz assim, ó, o Espírito Santo habita em nós, ele fala conosco. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo fala com você. Então todos podemos testemunhar de uma forma ou de outra que já percebemos a voz de Deus em nosso espírito. Aí faz lembrar o texto que eu falei para vocês lá de Samuel, que a partir daquele momento que ele começou a conhecer a voz de Deus, ele já começou, o seu ministério já foi um ministério diferente, porque até então ele conhecia a voz de Eli, até então ele conhecia somente Eli, e aí ele agora, né, conhecendo a voz de Deus, quando Deus falava e quando Eli falava, ele sabia. Se ele não tivesse na presença dele, ele gritasse lá de fora, Samuel, né, traz tal coisa, Samuel faz isso, de longe ele sabia, não é a voz de Eli, não é a voz de Deus. Então aqui o que isso representa? Que a gente tem que entender o que é a voz do mundo, o que é a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, né? E ainda aqui, ó, eu sei perceber o meu corpo e também sei perceber a minha alma, ou seja, minha mente e emoções. Então eu sei perceber que o meu corpo e a minha alma, a minha mente e emoções. Mas como eu posso perceber o meu espírito? Essa é uma pergunta boa, né? Como eu posso perceber o meu espírito? O nosso espírito muitas vezes é chamado de coração, né, na Bíblia.
Deixa eu ver aqui, ó, Romanos 2:28. O que vai dizer Romanos 2:28? Romanos 2:28 vai dizer: porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é exteriormente na carne. 2:28, isso. Então, só eu achar aqui que eu me perdi aqui, aqui 2:28 e o 29. Mas o judeu, o que é o interior, é a circuncisão, é o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, porque não o judeu, quem o exteriormente, nem a circuncisão, a que é somente na carne, porém judeu é aquele que interiormente, a circuncisão, que é do coração, no espírito, não na segunda letra, cujo louvor não procede do homem, mas Deus. Então o coração é o meio pelo qual nós podemos perceber o que? O nosso espírito. Devemos pensar que o coração seja esse órgão físico que pulsa em nós. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo íntimo, né? De profundeza do nosso ser e do nosso espírito. Então o nosso coração é o que tem todo o sentimento, né? Quando a Bíblia vem falando a respeito do coração, é interessante isso, ó, que o coração é o meio pelo qual nós podemos perceber o nosso espírito. Então nós não devemos pensar que o coração seja um órgão físico que pulsa em nós. E quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo íntimo, das profundezas do nosso ser e do nosso espírito. Então, o coração é o... Como é que fala? Tem aquele velho ditado que diz que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas a grande verdade, trazendo para o lado espiritual, é que o nosso coração tem que estar ligado em sintonia no coração de Deus, né? O nosso espírito tem que falar e ouvir Deus através do Espírito. Nosso contato com Deus é através do Espírito. A nossa adoração é através do Espírito, né? A nossa entrega, né? O nosso culto tem que ser através do Espírito, porque é através do Espírito que Deus vai receber e que Deus também vai enviar. Então, nós precisamos entender essas coisas e compreender bastante isso em nome de Jesus. E aqui eu queria entrar no outro assunto aqui, mais 10 minutinhos aí, até por causa do horário, falar dessas funções do espírito, da alma e do corpo, né? Que é uma tricotomia, chama isso. Então nós vamos fazer um balanço aqui daquilo que nós já falamos. Nós sabemos que a nossa adoração é feita através do espírito, que nós somos exortados a andar no espírito, que o nascimento ocorre através do Espírito, que o conhecimento adquirido é através do Espírito. Então, há algumas funções nisso, funções do Espírito, da alma e do corpo. E aqui, a palavra de Deus e pela experiência, compreendemos que o homem possui 3 partes e cada uma delas possui uma função específica. Então vamos lá. O corpo. O corpo é a parte material, anote aí, onde estão os nossos sentidos físicos, né? O nosso corpo. A sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Então vamos lá. Nós sabemos que o nosso corpo é a parte material, né? E onde estão os nossos sentidos físicos. E a sua função básica é manter contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Aí eu te pergunto, quais são esses 5 sentidos? Vamos lá então, quem sabe aí? 5 sentidos. Eu vou falar um aqui. Visão. Fala um aí. Olfato. Como? Olfato. Olfato. O que mais? Audição. Tato. E o outro? Não sei. Não sabe. Paladar. Então vamos lá. As funções do corpo é manter contato com... vamos dizer assim, com o mundo, né? Nós mantemos contato através da nossa visão, olfato, paladar, audição e tato, né? E a alma? A alma, por sua vez, é a parte que nos permite contatar a nós mesmos. É a parte que nos permite ter autoconsciência, ou seja, consciência de nós mesmos, né? A alma é o eu, o centro da nossa personalidade. Então vamos lá. A alma, por sua vez, é a parte que nos permite contatar nós mesmos.
Então, quando nós cometemos algum erro que o espírito já nos incomoda, então a alma é responsável por eu mesma, né? A alma que permite eu ter a autoconsciência, ou seja, a consciência de nós mesmos. Então, que entra nisso aqui? Minha esposa falou bem aqui, sentimento, né? O que mais? Fala aí. Interage aí, gente. Fala aí o que é, quando fala de consciência de nós mesmos, o que acarreta aí. Vamos interagir aqui, né? Entender desejos. Então a alma, por sua vez, ela permite a gente entender, sentir essas coisas, né? E o espírito, qual que é a parte, né? O pastor colocou aí, pastor Girão colocou aí, visão, audição, olfato, paladar e tato, 5 sentidos do corpo. Isso aí, intelecto. Verdade, pastor, o pastor colocou aí. Então, e o espírito? O espírito é a parte responsável pelo que, irmã Valqueira? Pela comunhão com Deus. Por meio dele nós temos consciência de Deus. Então aqui algo interessante que eu quero passar para vocês. Embora a alma seja o centro da nossa personalidade, o espírito é a parte mais importante, porque ele é o centro do nosso ser. E pelo espírito que nós podemos adorar quem? A Deus. E receber o que? A sua revelação. Então, dizemos ainda que o espírito é o centro porque Deus habita no que? No espírito. Então isso é bastante interessante. A alma, ela é o centro do que? Da nossa personalidade. O espírito é a parte mais importante porque ele é o centro do nosso ser. E é pelo espírito que nós podemos adorar a Deus e receber o que? A sua revelação. Então, muitas vezes você fala assim, nossa, eu sempre falo que o homem nos dá informação e Deus dá a revelação, porque é através do espírito. Então, o que dá a entender? Que muitas vezes você fala assim, nossa, como aquela pessoa trouxe uma mensagem hoje poderosa de Deus, né? Como Deus falou através daquele serva dela, é através do que? Da revelação que Deus nos dá, através da revelação que Deus ele faz. Então, quando o nosso espírito, nós conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus nos dá essa revelação. E isso é muito importante saber. Então, existe mais algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas pelo tempo, eu vou deixar para próxima quarta-feira. Tem muita coisa interessante aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer um balanço disso que nós falamos aqui. Vou colocar no grupo os textos aí, né? Então essa parte aqui das funções do espírito, alma e corpo é muito importante. Então a gente saber então que o corpo é a parte material onde estão os nossos sentidos físicos aí que o pastor Girão colocou aí: visão, olfato, paladar, audição e tato. E a alma, por sua vez, é a parte que permite nós contatar a nós mesmos. É a parte que nos permite ter a autoconsciência, ou seja, consciência de nós mesmos, né, de sentimentos, dessas coisas. E o espírito é a parte responsável pela comunhão com Deus. Então, quando alguém te perguntar assim, você é formado como o teu corpo? Você fala, meu corpo é formado em corpo, alma e espírito, né? Como eu falei no início aqui, tem doutrinas que elas colocam que alma e espírito, o corpo o corpo só tem doutrina que defende que nós somos só corpo. Do pó nós viemos e do pó retornaremos e acabou, né? O espírito não volta a Deus, a alma não tem, ou vai para o inferno, vai para o céu. Eles não defendem isso. Outros defendem que alma e espírito é a mesma coisa, e nós estamos vendo aqui que não é a mesma coisa. E muitos defendem que essa alma é uma alma santa, é uma alma da qual o espírito é um espírito lá que Deus soprou, é um espírito santo. Então eu não vou entrar aqui em detalhes de doutrina, porque a gente respeita cada um que crê dessa forma, mas a gente está tentando aqui dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, mostrar que nós somos formados realmente de corpo, alma e espírito. Então nós cremos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, na semana que vem, o Fernando Carlos Gonçalves entrou aí, Deus abençoe sua vida, e falou: cheguei agora porque estou no trabalho, mas depois assisto tudo, amém? Próxima quarta-feira eu vou tratar, muita coisa, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito das funções.
as funções do espírito. E quais são as funções do espírito? Eu vou deixar aqui uma deixa para você. A intuição e a consciência. E o que é isso? A gente vai tratar aí semana que vem, então, a respeito das funções do espírito, que é a intuição. Que intuição é essa? E consciência. E também comunhão, né? Então são esses três fatos que nós vamos trabalhar semana que vem. Vamos falar da intuição, da consciência e da comunhão, que é as funções do espírito. E aí depois a gente vai ainda falar mais a respeito do espírito. E é muita coisa, muita coisa. Nós vamos chegar ainda em oração em línguas. E você que gosta de orar em língua, nós vamos falar aí a gente vai já entrar nas funções da alma. Por enquanto nós estamos falando do espírito, né? E é claro que a gente está dando aqui uma resumida dentro daquilo que a gente tem conhecimento, dentro daquilo que a Bíblia mostra. Mas aí na próxima quarta-feira, nesse horário, a gente vai estar aí falando um pouquinho a respeito das funções do espírito. Só dando uma recapitulada aqui para nós encerrarmos a parte de hoje, que nós vamos entender a diferença entre espírito, alma e corpo. E muitas pessoas elas têm a concepção de que alma e espírito é a mesma coisa, que apenas corpo e alma, ou para elas espírito e alma é a mesma coisa. E aí você pode pegar a base lá na carta que Paulo escreve aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Então nós entendemos através da palavra de Deus que nós somos triunos, né? Nós somos formados de corpo e alma e espírito. E o escritor aos Hebreus, ele fala da importância de... a necessidade, né? Caso fossem a mesma coisa, qual seria a necessidade de separá-los? Então, na carta aos Hebreus, nós lembramos que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, quer dizer que alma e espírito, portanto, não são as mesmas coisas. As pessoas que defendem aí que alma e espírito é uma coisa só. Uma coisa só, como diria o meu amigo pastor Gileu, um caminhão cheio de japonês gritando ira. Você não sabe quem é quem. Amém, queridos? Deixa eu apenas falar aqui que então, quarta-feira, nós vamos falar das funções do Espírito. A gente passou algumas coisas aqui para vocês, que o novo nascimento ocorre inteiramente no Espírito. A gente falou um pouquinho aqui que o Espírito é adquirido no Espírito, que a nossa adoração tem que ser feita no Espírito, e nós devemos orar sem cessar no Espírito. E como deixa eu só compartilhar esse texto aqui. Eu falei para você que nós devemos orar sem cessar no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Vamos ver o que diz Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, súplica para todos os santos. Então nós devemos orar sem cessar no Espírito. E Paulo escrevendo aos Coríntios 14, 14. Vamos ver que Paulo fala aos Coríntios 14, 14. 1 Coríntios 14, 14. Olha o que Paulo vai dizer. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então nós entendemos que nós devemos orar sem espírito. Ele fala que é muito interessante, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém? E a gente falou um pouquinho aqui a respeito de nós sermos exortados a andar no Espírito, e nós devemos servir a Deus também no Espírito. E eu aqui compartilhei algumas coisinhas com vocês a respeito das funções aí, para você discernir qual é a função do corpo, qual é a função da alma e qual é a função do Espírito. Porque nós sabemos que nós temos corpo, alma e Espírito, mas quais são as suas funções? Então, tá aí, eu passei para vocês. Para quem está entrando agora, você pode voltar depois aí e ver as funções. Se o pastor Agileu colocou aí que vontade, livre-arbítrio, né? Intelecto, raciocínio, racional. Aí ele colocou mais umas coisas. Deixa eu ver aqui, pastor Agileu. Proteção, reprodução, alimentação, consciência,
e atribuições da alma. Verdade aí, o pastor Gileu interagindo aí, Deus abençoe a vida do pastor Gileu. Então semana que vem eu convido todos vocês a estar aqui mais uma vez. A gente vai preparando aí e Deus vai dando a graça. Nós vamos falar então das funções do Espírito, que é intuição, consciência e principalmente comunhão, né? E como exercitar o próprio Espírito. Tem pessoas que ela tem o Espírito, mas não sabem como exercitar ele. Nós vamos aprender aqui que é através do quebrantamento, palavra e oração em língua e rejeitando a passividade. Tudo isso nós vamos falar na próxima aula, então, aí, semana que vem. Depois a gente entra nas funções da alma. Nós vamos falar aqui bastante coisa que você e eu nós vamos aprender junto aqui em nome de Jesus. Para você do grupo, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. O Fernando Carlos que entrou aí, pastor Gileu, obrigado por nos prestigiar, né? Ajudar a ministrar aí hoje. O pastor comentou bastante. Continue nos ajudando aí, pastor Gileu. E a cada um de vocês que entraram e que vão entrar depois, que vocês estejam abençoados. E aquilo que a gente não está debatendo crença, a gente está mostrando através da palavra de Deus que nós, o que a palavra de Deus diz. Então quando as pessoas te questionar aí, não, eu só tenho corpo e alma, eu só tenho isso, mostre na palavra de Deus. Eu postei, comentei vários versículos aí que você pode depois anotar e aí quando alguém falar, você ter palavra, né, para mostrar em nome de Jesus. Próxima quarta-feira, então, às 21 horas estaremos aqui, logo ao término da ministração do pastor Carlos e da pastora Neuza aí na live. Eu compartilhei também no grupo aí, que não assistiu, assista, foi bênção de Deus. O que mais eu iria falar? Então só isso, próxima quarta-feira. Lembrando que amanhã é quinta, sexta-feira tem aí a live do Miro e da Paula, eu vou compartilhar aqui no grupo também. E na segunda-feira aí do pastor Agileu aí a gente vai estar aí compartilhando também para você que é do grupo assistir e que você possa assistir. Sábado nós estaremos também aqui no grupo e no Facebook da minha esposa eu vou estar compartilhando no meu também a nossa live. Amém? Então que você... Quem estiver no grupo e quiser assistir a live no Facebook, entra lá. No Facebook, Valquíria Palácio. A Valquíria está falando aqui, quem quiser assistir a live de sábado, ou as demais lives aí, entra no Facebook. Mas aqui no grupo também dá, porque eu compartilho. Mas a gente não vê quem está no Facebook. A única coisa que acontece é que quando eu compartilho aqui pro grupo, as pessoas que entram aqui pelo grupo eu só consigo ver depois, eu não consigo ver na hora. A não ser que seja amigo nosso, aí aparece lá. Mas se não for, fica difícil de ver. E às vezes você fica chateado conosco porque não fala o teu nome, mas não é porque a gente não quer, porque às vezes não aparece. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aí, né? A gente vai, dentro do possível, responder. E qualquer dúvida que você ficou, porque aqui é muito corrida e explicar assim, né? Leva um certo tempo. E a gente está aprendendo a fazer isso também, Deus está dando a graça. Mas eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, né? O Fernando colocou aí, Deus continua usando você e sua esposa, e muito feliz por vocês estar me ajudando muito. Nós estamos aqui para isso, Fernando. Conte comigo, conte com a minha esposa. Daqui a pouco eu vou colocar meu WhatsApp aí no grupo, alguém precisar falar conosco, pedir oração, eu vou colocar daqui a pouquinho. Mas saiba que nós temos aí o pastor Agileu no grupo também, nós temos o presbítero Almir, e vários irmãos que é da nossa igreja aqui, que está disposta a ajudar você, né? Eu não sei qual que é o real situação seu, o seu problema, mas pode contar aqui comigo, pastor Agileu, minha esposa, presbítero Almir, pastor Carlos, pastora Neuza, pode contar aí que dentro daquilo que nós podemos ajudar você espiritualmente, a gente vai ajudar. E eu até te faço um convite, Fernando, se você quiser ir cultuar conosco domingo, ou amanhã é quinta. Na quinta-feira nós temos o culto, o pastor Carlos está fazendo a campanha, Conquistando Terras, tem sido bênção. E no domingo, o pastor está com uma campanha, Os Sinais do Anticristo. Nós precisamos também entender
os sinais que já estão aí à porta, né? Então, se você quiser ir num culto de quinta ou de domingo, fala, irmão Silva, irmão Valquíria, eu gostaria de ir. Você vai ser bem recebido lá, você e a sua família, né? Eu não sei qual igreja que você está indo, se você está indo, mas vai lá fazer uma visita, a gente coloca o teu nome lá, vamos lá adorar a Deus juntamente conosco, e dentro daquilo que nós possamos fazer aqui para te ajudar espiritualmente, não só você, mas qualquer um aí do grupo, né? Pode contar conosco, contar com nossas orações. Estamos aqui, o pastor Agileu está aí, né, um servo bem usado por Deus. Está aí também vários irmãos, né, que tanto não é aqui de Paranavaí, mas é de outras cidades que está aí no grupo. Nós temos aí aproximadamente 114 pessoas. De outros ministérios também. Né, de outros ministérios. Pode contar aí com as nossas orações, tá? Ele diz aí, endereço. Qual é o endereço? Vou sim. Rua Martim Silvério do Nascimento, né, pastor Gileu? 245, aquela rua lateral lá, pastor, que eu não sei, não lembro o nome. Mas vou pedir pro pastor Gileu colocar o endereço aí, pastor Gileu. Coloca o endereço. Tem a avenida principal ali do Jardim IP, né? Ali é a... Não sei. Como é que é o nome daquela rua ali, pastor, de avenida principal ali? É Martin Luther King? Martin Luther King é aqui embaixo. Sei não. Ô, pastor Gileu, faz favor pra nós. Cineval Força. Cineval Forte, isso. Ali, coloca aí pra nós, pastor Gileu, fazendo um favor aí o endereço, aquela esquina ali. É uma rua abaixo da avenida principal ali. Chegando na padaria tem a padaria Dois Ramos ali, na esquina de baixo. Você vai ver ali, Comunidade Evangélica Deus Vivo. Tá lá, adorar Deus conosco. Né? Daqui a pouquinho eu coloco aí o meu WhatsApp aí, o Fernando. E você possa entrar em contato conosco se você quiser ir domingo, né? Ou quinta, não sei, o dia que você se sentir bem, você só me avisa, porque o pastor Carlos solta a lista aí nas quarta-noite, às 19 horas, para confirmar para o culto de quinta-feira, e domingo ele solta no sábado às 19 horas. Aí você fala, eu quero ir sábado, aí eu coloco o teu nome, o nome da tua família, né? E se precisar a gente buscar, a gente vai buscar. Né, em nome de Jesus. Deixa eu dar um abraço aqui também no Anderson Silva do Carmo, que entrou aí. Deus abençoe, né, o Anderson e toda a sua família. É filho da Linda. Então tá aí, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Próxima quarta-feira, então aí, a partir das 21 horas, nós estaremos aqui falando então agora a respeito das funções do Espírito, né, que eu falei aí, que é intuição, consciência e comunhão. E também aprender um pouquinho como nós vamos exercitar o nosso próprio espírito, que é através do quebrantamento, através da palavra, através da oração em língua e rejeitando a passividade. Isso aí nós vamos falar a respeito do espírito. Amém? Então, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês, abençoar a vida de vocês. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês que entrou, que vão assistir depois. Obrigado aí ao Anderson, ao Fernando, né? Ao Marcelo que esteve por aí, o pastor Agileu que interagiu bastante conosco. Continue interagindo conosco, pastor. Continue comentando, continue nos ajudando aí. O objetivo é nós mexer com esse grupo, o objetivo é nós dar ensinamento nesse grupo e compartilhar conhecimento com vocês. Vocês têm que interagir conosco aí, porque sozinho a gente não consegue. Amém? O pastor Agirão colocou aí a Rua Martim Silvério do Nascimento, 245, esquina para a Rua Altino da Silva Azeredo, uma rua abaixo da Avenida Cineval Fortes, principal do IP, Jardim IP. Estou igual radialista já aí, o pastor, né? O radialista é o Anderson, né? Mas estou aí igual radialista já. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar então. Daqui a pouquinho eu coloco aí. Eu vou até pedir para minha esposa já colocar. Coloca aí o meu WhatsApp, em nome de Jesus. Enquanto ela coloca o meu WhatsApp, eu quero orar com vocês, abençoar a vida de vocês. Não se esqueça, quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui. Lembrando que sábado nós temos a nossa live aí, através do Facebook, né, trazendo uma palavra. Eu vou falar a respeito, o tema, Deus colocou hoje no meu coração, trabalhando lá, pastor Gireu, Deus colocou no meu coração o tema, como estão as nossas vestes. Eu vou pegar a base lá no livro de Zacarias. Eu estava até estudando aqui, para mim não cometer gafe aqui, né? É livro de Zacarias que eu estava estudando. Eu estudei tanto a Bíblia hoje que eu já estou até confundindo textos, mas eu acho que é Zacarias, só deixa eu ver aqui. Isso,
Eu vou pegar a base sábado ministrando lá no livro de Zacarias, capítulo 3, quando ele tem a quarta visão do sumo sacerdote, que é acusado por Satanás e é justificado por Deus. Então o tema da mensagem será como estão as nossas vestes, porque o sacerdote Josué estava com as vestes sujas diante de Deus e Satanás acusando ele, e Deus usa da sua bondade e da sua misericórdia e diz: se o problema é as vestes, troca as vestes. Então muitas vezes nós estamos precisando trocar algumas vestes, né? E nós vamos estar falando isso sábado às 20 horas. Não perca, em nome de Jesus. Como está as nossas vestes é o tema da live aí de sábado, baseado no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Aí, são 10 versículos, né, que fala da quarta visão aí do sumo sacerdote, né? A quarta visão que Zacarias teve. São 10 versículos e nós vamos estar aí falando um pouquinho a respeito disso, em nome de Jesus. A minha esposa colocou aí o meu WhatsApp e também o dela. Então, só entrar em contato conosco em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade, que você possa ter aprendido um pouquinho, porque eu aprendi também. Porque o interessante de fazer isso aqui, queridos, é que a gente vai aprendendo, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. E vocês aí interagindo, a gente também aprende. E mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês aí em nome de Jesus. Fiquei bastante feliz com a presença de vocês. O pastor Agileu que nos ajudou bastante. Amém, querido? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade de hoje. Lembrando então que sexta tem a live do Miro aí e da Paula, sábado a nossa, e segunda-feira aí do meu amigo pastor Agileu, que está aí às 20 horas também. E na terça a gente volta, na quarta o pastor Carlos e pastora Neuza. Amém, querido? Vamos orar então. Feche os teus olhos, leva o teu pensamento a Deus nessa noite. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu te louvo, eu te agradeço e exalto o teu santo nome. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos aprender, que o Senhor possa mais uma vez nos usar sempre, Pai. Não só a mim, mas a todos que estão interagindo e aprendendo junto comigo. Obrigado, Pai, por esse momento que passamos aqui ao lado do teu exército, aprendendo e ensinando também. Que o poder do teu Espírito Santo receba através do nosso Espírito, do Espírito que habita em nós, a nossa adoração, o nosso louvor, e nós te glorificamos nessa noite, te agradecendo para a honra e glória do teu nome. A cada pessoa que assistiu ou que vai assistir, o Senhor possa levar a tua paz, a tua graça nos lares dessas famílias, em nome de Jesus. Queridos, até a próxima quarta-feira, então, em nome de Jesus, às 21 horas, aqui no grupo Diácono Seu Palácio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fique na graça.